Agora, meu irmão, o que é um vendedor farm? Como ele atua, como ele prospecta, o que ele faz da vida? Existe o vendedor farm? Quem sabe? Vou te falar agora, vou te explicar tudo sobre isso. Fala, meus irmãos, Anderson Valen aqui, vendedor profissional desde a criação da agricultura. Meu irmão, vou explicar para vocês como é um vendedor farm. É um vendedor muito tranquilo. É um vendedor tipo Goku, que forma a Genkidama até explodir tudo. Não sei se você entendeu a referência, eu espero que sim, não quero estragar o vídeo. Mas eu vou explicar para vocês o que é o vendedor farm. Mas antes disso, se inscreva nesse humilde canal, te peço de coração. E já deixa o like. Se está fazendo uma coisa, já faz a outra. Dá o like também no vídeo, porque assim o YouTube entende que este é o canal dos vendedores profissionais e vai indicar isso para todos os vendedores que ele encontrar por aí. Então conto com você, inscrição e like. Vai lá, faz essa pra gente. Sim. E afinal de contas, o que é um vendedor farm, meus irmãos? O farm é o famoso fazendeiro, na tradução literal da palavra, e ele tem esse conceito mesmo na função de vendedor farm. Ele pega o cliente como se fosse uma sementinha, começa a cultivar, coloca na terra, coloca adubo, rega, olha lá todo dia, trata com carinho, troca o material em volta, deixa tudo fofinho, para essa sementinha ir crescendo e se desenvolvendo com o tempo, presta bem atenção nisso, vira uma árvore e aí sim começa a dar frutos. E esses frutos, essa planta, ela é sólida, ela é firme e vai dar frutos durante muitos anos. Essa é a analogia que você tem que entender. É assim que trabalha o vendedor farm. Ele trabalha o cultivo do relacionamento com o cliente, que é zero no início. Ele transforma aquilo em uma amizade. Ele faz o cliente ter confiança no trabalho dele e a partir daí ele colhe os frutos. E são muitos frutos. São projetos gigantescos, são vendas grandes, porque esse cliente confia nesse tipo de vendedor, o vendedor farm, que no começo não vendia nada para esse cliente. Só que com o passar do tempo, ele vende muito e ele chega a vender mais do que o vendedor hunter, que eu já expliquei em um vídeo para vocês. Esse é o comparativo que vocês têm que entender, essa é a analogia. O farm, ele trabalha o cliente a longo prazo e é um cliente que vai ser para a vida inteira. O hunter é o tipo de vendedor que pega aquele cliente, traz o pedido, caça o pedido, traz para casa e tchau, parte para a próxima. E esse tipo de vendedor farm, ele atua exatamente dessa forma, cultivando relacionamentos. Ou seja, nos primeiros 3 meses, quando ele começa a atender um cliente, ele não vai vender nada. Eu tenho até um gráfico explicando como funciona a trajetória de um vendedor do primeiro contato até a primeira venda. Vou fazer um vídeo desse no futuro, mas a princípio, entenda que nos primeiros 3 meses a probabilidade dele vender alguma coisa para esse cliente é zero, porque o foco não é esse. O foco é criar relacionamento, o foco é conquistar a confiança deste cliente. Então ele atua com muita tranquilidade desta forma. Ele é cuidadoso com as palavras, usa muitas técnicas de venda, ele usa muito rapport. Se você não sabe o que é rapport, tem um vídeo aqui, vou deixar na descrição desse vídeo para você entender o que é rapport. E a partir daí o cliente vai confiando nele. Ele faz isso com um cliente, faz isso com 3 clientes, faz isso com 10 clientes. Ele trabalha a carteira inteira dele a partir dessa forma. Se você não sabe quantos clientes tem que ter numa carteira, vou fazer um vídeo para você aqui também. Tem uma métrica muito interessante baseada no tempo que você tem para fazer prospecção. Mas é outro assunto, vamos voltar aqui para o farm. Então galera, o farm vai ser esse tipo de vendedor, ele atua dessa forma, construindo relacionamentos para médio e longo prazo. Pontos fortes do vendedor farm é a construção da confiança, ele cria amizade com esse cliente e ele usa muitos gatilhos mentais. A reciprocidade é um deles, ele usa isso muito bem, o cliente vai se sentir tão incomodado de tanto que esse vendedor ajuda ele, que ele se sentirá na obrigação de fechar mais projetos com ele, porque é muito forte esse gatilho, a reciprocidade é um negócio absurdo. Nossa! Outro ponto muito forte do farm é a construção da confiança, é a empatia. Esse vendedor consegue construir empatia com os clientes. Existem técnicas para isso, vou te explicar num vídeo do futuro, mas o farm cria empatia do zero com esse cliente. E esse cliente vai amar esse cara, ele vai amar esse vendedor. Tanto é que os compradores
profissionais, eles quando trocam de emprego, levam um contato desse vendedor farm junto, porque ele é o vendedor de confiança, é a pessoa que vai ajudar ele no momento mais delicado. Lembra do gatilho mental, da reciprocidade? É isso que fica gravado. Ele vai entender que não existe ninguém melhor para ajudar nos problemas do que esse vendedor. Exato! Os pontos fracos do vendedor farm são poucos, mas existem. Um deles é a falta de ênfase, a falta de energia no momento do fechamento, naquele 1/3 final do funil. Isso atrapalha muito o vendedor farm. Isso pode ser perigoso. É por isso que eu disse no vídeo anterior, quando eu expliquei o que é um vendedor hunter, que existem equipes formadas pelos dois perfis. O vendedor farm, ele constrói todo o projeto, pode ser um vendedor inside sales, na maioria das vezes é um vendedor inside sales. Ele tem um perfil de farmer, constrói todo o projeto para o cliente, cria empatia, cria um relacionamento, transforma aquilo em uma família, todo mundo trabalhando junto, para no final entrar o vendedor hunter e trazer o pedido, fazer o que for possível para fechar o negócio. Por isso que as equipes de vendas são formadas por vendedor farm e vendedor hunter. Porque o farm tem essa deficiência, ele não consegue, ele consegue, só que ele não tem a ênfase, a força e a determinação que um vendedor hunter tem. O farm precisa desenvolver isso. Por isso é importante que você, vendedor que está aí me assistindo, treine todas as técnicas, desenvolva isso. Vai dar trabalho, mas você vai ser um vendedor completo. Nada é fácil, né, galera? Tudo dá trabalho. Por que você acha que ser vendedor profissional ia ser fácil? Eu não acredito na existência de milagres. Não faz sentido, né? E tem um ponto também, galera. O vendedor farm não é aquele glamouroso que todo mundo quer ver trabalhando, parece um popstar. Não, não é. Ele é o cara que trabalha quietinho no canto dele como fazendeiro mesmo. Muitas vezes quem tá de fora olha o trabalho do farm e não vê grande evolução. Só o vendedor farm sabe como é. Só ele sabe se o trabalho está andando ou não. Esse desenvolvimento de médio a longo prazo. Então confie no seu trabalho. O seu gestor também vai confiar em você porque ele sabe qual é o seu perfil. Ele é um profissional, ele é um gestor, ele tem que saber qual é o seu perfil. Então siga em frente, confie nas suas técnicas, entenda qual é o seu objetivo e vá trabalhando esses clientes. Você, ao contrário do vendedor hunter, o farm vai ter cliente para a vida toda. Ele vai cultivar isso e vai levar esses clientes para onde for. Esses clientes são seus. Esses clientes não são da empresa. Independente se foi a empresa que te passou o contato. Mas quem cultivou o relacionamento, quem criou o carisma, a empatia foi você. Esse cliente é seu. E agora me diz, você é farm? Qual você mais gosta, hunter ou farm? Comenta aqui. Diz no vídeo pra gente o que você achou desse vídeo, se você se identifica mais com um farmer ou se você quer ser um farmer. Escreve aqui pra gente que eu vou te responder e vou te dar mais algumas dicas se você me perguntar alguma coisa, claro. E por último, um beijo na sua alma, meu irmão. Até a próxima.